Bom dia, meus alunos! Hoje nós vamos trabalhar a aula 17 e a aula 18. Nós vamos ter duas aulinhas. E o assunto agora da aula 17 é de língua portuguesa, é produção textual. Então vocês vão aprender, tá? A produzir um texto narrativo baseado na história em quadrinhos, ok? Então vamos lá. Para que vocês possam produzir um texto, o que acontece? Vocês vão produzir um texto narrativo, né? Lá no caderno pedagógico tem uma historinha em quadrinhos, né? Que é feita de balões. Você se lembra que a tia explicou que a fala dos personagens são balões? Então vocês sabem que ali é muito importante observar que num texto narrativo nós temos o personagem, nós temos a ação do personagem, né? Às vezes o narrador, o tempo que ocorre a ação, que ocorre a história, o espaço, que é o lugar que ocorre, né? Então, vocês vão prestar bastante atenção, tá? A tia vai mostrar algumas historinhas em quadrinhos para que vocês possam fazer as atividades. Vamos relembrar, né, a história em quadrinhos, os balões, os efeitos. Prestem atenção, tá? Em cada balãozinho, cada sequência da história, o tempo que ocorreu essa história, se foi pela manhã, à tarde ou à noite, o espaço onde aconteceu. Aqui nós não temos narrador, né? Temos somente a fala dos personagens. Agora aqui nessa história em quadrinhos, na Turma da Mônica, vocês estão vendo que os balões estão vazios. É isso que a tia Jaqueline vai querer que vocês façam lá nas atividades do caderno pedagógico. Vocês estão vendo aí o balão onde o Chico Bento fala, a mãe do Chico Bento, a Rosinha, né? Quando eles vão para a escola aqui, ó, o horário da escola. Então aqui vocês estão vendo que nós temos o personagem, né? Os personagens, nós temos aqui o tempo que ocorreu a história, o espaço que é o lugar, né, na escola, e as ações dos personagens, né? Prestem bastante atenção. E vocês têm que ver cada quadradinho, ó. Então tem uma sequência de ações. É aí que vocês vão produzir o texto, tá? Prestar bastante atenção no que a tia Jaqueline explicou sobre a história em quadrinhos, tá? Como vocês vão organizar essa produção de texto. Quando forem produzir o texto baseado na história em quadrinhos, sempre lembrar do início, né? Aí aqui tem algumas dicas que vocês podem usar, que era uma vez, certo dia, um dia, né? Então, o início seria a introdução da historinha. O meio, né? Então, de repente, seria o desenvolvimento, aí que você vai falar da história. E o final, vocês podem utilizar essas palavrinhas. Foi então, por fim, finalmente, tá? Isso é uma dica muito legal. Não se esqueçam dos sinais de pontuação, né? Os 2 pontos, que é utilizado antes da fala, o travessão, que é a fala, a exclamação para dar mais ênfase, a interrogação para fazer uma pergunta, né? Os 3 pontos quando quer interromper uma fala, a vírgula, prestar bastante atenção na hora de produzir para dar um texto com muita ênfase. Então, vamos pegar o caderno pedagógico lá na página 36, aula 17, produção de texto. Como a tia Jaqueline disse para vocês, ó. Vocês vão criar diálogos para a história em quadrinhos,
tá? Na história a seguir, faltam as falas nos balões, que são os personagens do Charlie Brown e Snoopy, que é o cão. Vocês vão observar os quadrinhos e pensar nos personagens, né, que estão falando ou pensando. Atenção! O último balão representa um pensamento. Então, vocês vão criar uma história, tá? E logo depois, vocês vão escrever um diálogo fora das histórias em quadrinhos. É como a tia Jaqueline explicou, vocês vão fazer um texto narrativo baseado na história em quadrinhos. Transcreva a história em quadrinhos para o espaço abaixo, contando a história. Não se esqueça de parágrafos, travessões para as falas das personagens e os sinais de pontuação adequada. Escrever também o que acontece no quadrinho que não possui fala. Crie um título para o diálogo. É isso aí, meus amores. Agora vamos fazer essa produção com muito capricho, hein? Tia quer ver a letrinha bonita, prestar atenção nas pontuações, lembrar que a fala dos personagens tem que ter travessão. Então, vamos lá, vocês vão produzir um texto baseado na história em quadrinhos, ok? E não se esqueçam dos sinais de pontuação, da letra, tá? E depois vocês mostram para a tia Jaqueline, ok? Um beijo.